Sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa Palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Paulo Baldi, com o tema Milagres Existem? Palestra na Fraternal, sempre com temas ligados à doutrina espírita. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos à Rádio e TV Fraternal. E é um prazer hoje estar aqui para falar com vocês sobre um tema que desperta muita curiosidade, traz muito calor nas discussões, traz muitas dúvidas, né? Trazem uma série de indagações. E eu tive me perguntando, mas por que ele traz tudo isso? É um tema que tem uma pergunta simples, mas existem respostas inúmeras. E qual que é o tema de hoje? Perguntinha bem simples. Milagres existem ou não? Então, a partir daí, a gente pode exibir aqui uma série de propostas, porque você que está desse lado, você deve ter uma resposta. Acredito, não acredito, mais ou menos, enfim. E por que desse tema, né? Esse tema, na verdade, ele me fez recordar um filme que eu vi há um tempo atrás, mas que ainda está em cartaz, né? Você pode ter esse filme aí através da TV, através dos canais fechados, abertos, através do YouTube, através da Netflix, né? Esse filme está disponível. E, basicamente, esse filme, sendo muito sincero para vocês, ele explicaria o tema de hoje. E eu recomendo esse filme, né? O filme se chama Milagres do Paraíso, né? Se você já viu, então você mais ou menos sabe exatamente do assunto. E eu vou trazer também à tona um outro filme, né? Dois filmes, na verdade, né? E o outro se chama Sully, o Herói do Hudson. Foi um acidente com um avião em 15 de janeiro de 2009, onde esse capitão, esse comandante dessa aeronave, optou em pousar o avião sobre o rio Hudson, isso nos Estados Unidos. Então eu queria me basear nesses dois filmes para a gente desenvolver o tema. E a gente vai perceber exatamente que a questão do milagre não é aquele milagre que nós conhecemos e que nós vivenciamos, ou através de exemplos da própria família ou nosso, ou você ouviu falar de algum milagre. Porque, na verdade, o milagre ele já é falado, ele já é discutido lá no Antigo Testamento, né? Se a gente for ler o Antigo Testamento, as inúmeras passagens que se fala a respeito dos milagres de Deus e também dos milagres dos profetas, que são os enviados de Deus, nós vamos ver uma série de milagres ali. Se a gente olhar o Novo Testamento, aí nós vamos falar dos milagres de Jesus, né? Que são os milagres mais conhecidos. Podemos citar vários aqui, né? Mas todo mundo já conhece algum milagre em que Jesus realmente fez ali, ou através dele diretamente, ou através dos seus seguidores também, ok? Mas a gente precisa encontrar uma resposta, né? Até hoje, as respostas, as mais variadas que foram dadas, elas foram dadas por leigos, e nós vamos ver aqui como é que é a resposta. Eu sou leigo, né? O que eu acho desse milagre, né? É uma pergunta que eu sempre vou fazer para mim. Eu acredito em milagre? Eu faço essa pergunta. Nós vamos ver aqui as perguntas também, as respostas, me desculpem, daqueles que têm uma formação teológica, uma formação na psicanálise, uma formação na psicologia, na paranormalidade. Então a gente vai ver exatamente também o que diz a doutrina espírita, o que diz a ciência espiritual a respeito do milagre, ok? Mas a gente tem que partir então para uma resposta, e eu aqui faço um parênteses, na verdade, né? Se a gente pudesse aqui se reunir nessa sala, padres, psicólogos,
pessoas com paranormalidade, cientistas, enfim, todos aqueles que conhecem o assunto, eu acredito que a gente poderia chegar exatamente em maiores convergências do que propriamente divergências. Isso usando o racional, usando a razão. Porque o Evangelho nos diz, indo um pouquinho lá para frente do que eu vou falar, né, que o milagre não é nada extrasensorial, extranormal, extrafísico. Ele não é quando você tem o devido conhecimento a respeito. Porque ele faz parte do processo. Ele faz parte do processo. Então não deveria ser uma coisa que fosse considerada anormalidade, fora deste mundo. Bom, mas enfim, vamos trazer então para nós o que diz a ciência física, a ciência da matéria física a respeito do milagre. Ela diz que é um ato ou um acontecimento fora do comum, é uma coisa que é inexplicável. Então, perfeito. É uma coisa que não tem a explicação definida aqui, que não existe uma explicação. Vamos entender então um exemplo. Por exemplo, o raio, né? Eu peguei esse exemplo em função das chuvas. Ele é um milagre? É uma coisa divina ou é uma coisa que acontece por uma mecânica, por uma questão física, por uma questão química, enfim? Eu não sou o melhor pessoa para dizer exatamente o porquê, mas a grosso modo, um raio acontece porque existem forças convergentes dentro de uma nuvem, né? E essas forças convergentes produzem essa energia, liberam essa energia que é o raio, né? Ou nas nuvens internamente, ou entre as nuvens, ou das nuvens para o ar, ou da nuvem para o solo. Então, as leis naturais explicam exatamente o que é um raio. Mas aí você poderá dizer, mas é um milagre? Se a gente entender que os elementos envolvidos dentro desse processo, aí a gente pode entender que existe a mão da criação. Né? O milagre da criação, o milagre de tudo isso, sim, a gente entende que foi feito por uma força maior. Não há como negar, né? Se a gente entrar na Gênese, nesse livro que faz parte da codificação espírita, onde traz toda a criação, né? Toda a criação, inclusive tem um capítulo, que é o capítulo 13, que fala somente dos milagres, mas de uma forma racional. De uma forma, inclusive, que concorda com a ciência física, com a ciência da matéria, de que não existe milagre. Não existe esse milagre. Mas, de qualquer forma, a gente entende que tudo isso são enunciados que a gente tem conhecimento, né? Vou comentar, inclusive, uma primeira passagem sobre esse filme que eu mencionei aí, do significado do milagre, né? Por isso que eu disse que é interessante você assistir o filme, né? Mas tem uma cena lá em que o filme envolve uma menina, né? Onde ela tem um distúrbio gastrodigestivo, ou seja, uma coisa digestiva, né? Não tem uma digestão muito bem feita, e a mãe o leva a um médico em uma outra cidade dos Estados Unidos, né? E ali ele detecta que realmente ela tem essa patologia e não tem cura. O médico diz assim, olha, não tem cura. Nós vamos procurar melhorar a qualidade de vida da sua filha. Então, portanto, tudo bem. Então, o médico disse que não há cura. Pela explicação do ponto de vista dele, ele está dizendo que não existe cura. Bem, ok, tudo se passa tranquilamente, ela tem uma melhora no quadro e volta para a sua residência, para a sua cidade. Quando ela volta, eu não quero contar o filme, tá? Mas, por favor. Mas quando ela volta para sua casa, numa outra cidade dos Estados Unidos, isso, gente, dizendo que é fato real, esqueci de mencionar, que são fatos reais que aconteceram. Quando ela volta para sua casa,
ao brincar com a irmã mais velha, as duas sobem no topo de uma árvore de 10 metros, que tinha 10 metros de altura. Era uma árvore muito velha, né? E na brincadeira, um galho se solta e a mais velha diz para ela: vá ali naquele tronco, naquele buraco ali que tem ali, mas não se apoie. Mas ela perde o equilíbrio e cai de uma altura de 10 metros. Qual que seria exatamente uma lógica racional? E que a mãe também pensou: bom, a minha filha está morta. Que era o prognóstico mais correto, né? Mas, para surpresa, quando é feito todo o salvamento, eu estou contando, mas por favor, vejam o filme. Eu estou passando algumas etapas. Quando vem o salvamento, fazem o resgate e essa menina ainda respira. Ela respira, vai para o hospital e o médico que a examinou falou: olha, nós não entendemos, o médico fala, 30 anos de profissão, eu nunca vi um fato igual. Então vamos pegar o médico lá que atendeu ela, que disse que era um diagnóstico que não tinha cura, e agora esse médico que disse que tal fato nunca tinha acontecido na vida dele durante 30 anos de profissão. Uma menina cai, tem os arranhões, né, que aconteceram, mas ela realmente nenhum dano cerebral. A partir daí, então, ela volta para esse médico que estava cuidando dela e pergunta: doutor, como é que pode, né? Porque quando ele faz os exames, o sistema digestivo dela volta ao normal. Então ela pergunta: como é que pode que a minha filha cai de uma altura de 10 metros, o sistema nervoso central volta a funcionar e o sistema digestivo dela também volta à normalidade? E o que o médico disse para ela? Olha, desculpe, quando a ciência não tem uma explicação lógica, nós dizemos assim: remissão espontânea. Ou seja, não tem como explicar o inexplicável. Então, a gente começa a entender que esse fato, do ponto de vista da mãe, e aí eu vou entrar um pouco mais depois, nos detalhes mais desse filme, do ponto de vista da mãe, do pai e de quem presenciou tudo aquilo, inclusive os médicos, sabem que ali foi um milagre. E a ciência física, ela nos diz isso, né? O que é esse milagre? É quando tal fato ocorrido gera exatamente uma mudança, gera algo inexplicável. Então, na sua percepção, na minha percepção e na sua percepção, ocorreu um milagre. Isso aí nós estamos falando da ciência tradicional, ok? E do ponto de vista da ciência espiritual? Bem, aí é muito tranquilo a gente responder, porque se a ciência material diz que não tem explicação, pelas leis naturais que regem a matéria, e aí a gente viu a questão do raio, né? Não é coisa divina, uma coisa que a ciência explica. Mas nesse caso, as explicações exatamente remetem a alguma coisa posterior ao que nós conhecemos, né? E aí, como não entender que existe exatamente a mão de Deus? Como não existir, como não acreditar na existência de um plano maior que trabalha exatamente aqui, sem a gente ver? Por que não considerar essa possibilidade? Por que não considerar essa possibilidade? Porque eu só acredito vendo, né? São Tomé. Mas por que hoje, e a ciência caminha justamente nesse patamar, para que essas explicações elas sejam muito mais tranquilas de entendimento da civilização e das pessoas. Mas, enfim, se nós colocarmos essa pergunta, o que é um milagre, para as diversas religiões, vamos fazer um outro parênteses aqui. A gente vai fazer um monte de parênteses. Se você já foi
a Aparecida, eu já tive a oportunidade de ir 2 vezes lá em Aparecida, quando eu vou na Sala dos Milagres, é impossível eu não acreditar que exista milagre. Por quê? Ah, mas espera aí, ali a gente pode ter, a igreja mesmo ter jogado um monte de cadeira de roda, ter jogado muletas, ter jogado, enfim, aparelhos, enfim, é impossível. Eu não consigo identificar, ou eu não consigo imaginar que tal fato proposital, de uma forma proposital, seria criado para criar um cenário de que existe um milagre. Não, eu não posso, e de forma alguma ir contra isso. A forma como se vê é de cada um. Vamos remeter um pouquinho mais lá atrás, né? Que é um filme também muito lindo, fantástico, ainda em preto e branco, né? Que é O Milagre de Fátima, em Portugal. Quem já teve a oportunidade de assistir esse filme, também verifica, né, a aproximação que a Virgem deveria dar, uma prova da sua existência, que ela falou com as crianças, lembram disso? Com as 3 crianças? Quando há uma proximidade, né, uma proximidade do Sol, que praticamente cegam todas as pessoas. Então, que ato que é esse? Quem é que tem exatamente uma força, talvez não de mover o astro, mas de fazer com que a sua luz penetre muito fortemente, coisa que nunca acontecia? Então, é impossível a gente contestar esses fatos. Eu só posso contestar os fatos quando eu tenho um contra-argumento relativo a esse. Se eu não tenho um contra-argumento, eu não posso dizer que não existiu. Então, pegamos exatamente a questão da definição de milagre pela ciência, né? Pela ciência espiritual, e aí a gente diz a doutrina espírita, e também o que é o milagre que as pessoas entendem. Claro que o ser humano, a grande massa, entende o milagre na questão da saúde. Aliás, basicamente, o milagre sempre foi calcado, baseado na saúde. Olha, ele estava muito ruim, né, no hospital, de repente ficou bom. Como a gente ouve também que é muito comum, não sei não, viu? Essa melhora inesperada dele é sinal de que... Então, a crendice popular, ela nos traz vários argumentos a respeito dos milagres. É por isso que a gente tende, no futuro, não muito distante, quando a ciência, lembrando que a doutrina é ciência, filosofia e religião, lembrar que quando tudo isso se encontrar de uma forma harmônica, onde não há quem queira puxar para si as verdades, onde não vai alguém querer, olha, fui eu que disse isso. Não, muito pelo contrário. É quando realmente todos compartilharem de que, de fato, isso não é um ato fora do comum, fora do normal, aí nós tenderemos exatamente a prospectar, né, ou a entender essas informações como uma coisa do cotidiano. A gente sabe que não é uma coisa que vai acontecer agora, até por forças da circunstância que nós nos encontramos. Né? A materialidade é muito presente na vida do ser humano ainda. E vivemos num planeta que, infelizmente, ou felizmente, infelizmente, porque ainda demoramos para acreditar nessas coisas, e felizmente, porque temos a oportunidade de estarmos aqui, ouvindo, enfim, né? Percebendo, raciocinando, trabalhando com a emoção, mas trabalhando também com a razão. Isso é muito importante. Eu queria também comentar, e aí a gente vai fazer um comentário sobre esse filme que eu comentei aí do avião, que foi um fato real também. Imagine você num avião que nem decolou e daqui a 5 minutos você recebe a seguinte notícia: prepare-se para o choque. Bom, no primeiro momento, eu acho
Se o meu coração não fosse bom, eu morreria ali mesmo. Foi isso que aconteceu. O comandante já passa a notícia de que prepare-se para o choque. E o avião, ele pousa no Rio Hudson, nos Estados Unidos, né? Com 155 passageiros a bordo e mais 4 tripulantes, e ninguém saiu ileso, ninguém saiu ferido, todos sobreviveram. Conto isso para que a gente depois entenda um pouquinho o que de fato são os milagres. Esse é o maior ensinamento que talvez esteja nas entrelinhas e que a gente vê todos os dias esses milagres acontecerem. Mas no final a gente vai falar um pouco sobre esses milagres invisíveis. Bem, nesse caso desse filme, o avião saiu de Nova York para Houston, acho que era isso, e colidiu com pássaros, né? E os motores se apagaram totalmente. A torre de comando desse aeroporto disse para o comandante: você tem 2 aeroportos, pode ficar tranquilo, se dirija a tal, que está a 100 quilômetros, e o outro está a 13 quilômetros. Pois bem, o comandante ouviu o aeroporto que poderia voltar para ele, perfeito, e o outro aeroporto também, 2 aeroportos. E ele viu o rio na sua frente. O Rio Hudson é um rio muito grande, né? Um rio de tráfego, de barcos, enfim. E ele ali naquele momento, ele teve que tomar uma decisão. Imagine você sendo comandante de uma aeronave, com 155 vidas e mais tripulação, ter que tomar uma decisão. E qual foi a decisão que ele optou? Pousar na água. E assim ele fez. Pousou na água com 155 passageiros a bordo. Todos sobreviveram. Posteriormente, nas investigações que se fazem sempre que há um acidente aéreo, enfim, nos simuladores que foram feitos, pegaram os tempos de conversas, os tempos de comunicação daquele aeroporto, vem para cá, do outro. Em nenhuma simulação ele chegaria. Ele não chegaria. Então, as pessoas que faziam parte daquela sala ficaram perplexos. Porque se ele faz a opção de ir para qualquer aeroporto, não haveria tempo disponível, tempo para poder realmente pousar a aeronave. E ali 155 vidas se perderiam. Pergunto, é uma pergunta que eu faço, e é uma pergunta que eu faço para mim, eu não tenho resposta. Milagre ou não? A decisão que ele teve que tomar numa fração de segundos se deveu à sua experiência perfeitamente. Não podemos dizer que não tenha uma causa humana dentro desse processo. Dizem que todo acidente de aeronave é causa humana. Perfeito. Mas a causa humana dele foi ele ter salvo 155 vidas e mais a sua tripulação. Milagre ou não? Alguém no ouvido dele disse assim: comandante, não vá para nenhum aeroporto, ok? Porque se o senhor for, esse avião não chega e acabam-se com as vidas. Pouse a aeronave no rio. Não sabemos, porque só ele poderia dizer. Nessa questão de milagre, então a gente fez essa pergunta, milagre ou não? A gente vai ter que entender um pouquinho esses mecanismos, né? Voltando um pouquinho no filme anterior, né? A menina, e aí vocês, eu estou contando o filme, gente. Essa menina que caiu nessa árvore, ela faz um desdobramento. Ela conta para o pai e para a mãe assim, quando ela já estava boa, numa rede de balanço, ela falou: pai, mãe, ele disse que eu ficaria boa, que eu precisaria voltar. A mãe pergunta: quem te disse isso? Ela falou: Deus.
a mãe e o pai abrem, porque eles eram evangélicos, né? Tem a congregação deles ali na cidade. E ela pergunta, você contou isso para alguém? Ela falou, não, estou contando para vocês. Conta com mais detalhes. Então, eu me vi fora do meu corpo, não é um filme espírita, né? É diferente de você assistir o Divaldo, o Chico, as mães do Chico, enfim, que são filmes espíritas, não é verdade? Esse filme não era espírita. Ele aborda a questão real como aconteceu. Então, toda a história que foi contada pelos envolvidos nessa história real, os atores colocaram exatamente da forma que foi contada. Então, a menina se diz que viu fora do corpo, ela viu o seu corpo ali caído, mas ela vai para um outro plano astral, numa região muito linda, maravilhosa, de flores, e ela não fala uma palavra. Ela disse para a mãe, eu falei com Deus, mas não com palavras. Não falei com palavras. Ela falou, então como é que foi? Através do silêncio, através do meu pensamento. Eu falei com Deus. Olha só. Então ela consegue falar com Deus sem pronunciar uma palavra, porque Deus já sabia exatamente tudo o que estava se passando com ela e como ela deveria prosseguir na sua vida. Então ele disse para ela também que ela deveria voltar e que ela voltaria curada. Ela não queria voltar se não estivesse curada. Ela falando para os pais. Bem, aquele depoimento, depois ela dá esse depoimento na própria igreja, lotada, e ainda há um sensacionalismo, quer dizer, que ainda as pessoas, no filme mesmo, mas será que não é um sensacionalismo, querendo propaganda? Enfim, ainda existem as pessoas que são céticas. Está errado, correto, certo? Não cabe a nós o julgamento dessas pessoas, né? Então, eu relatei 2 filmes, né, que envolvem essa questão do milagre, né? E a gente entende que não é fácil simplesmente eu explicar o milagre, se ele existe ou não, e ele vai muito da gente. Eu disse anteriormente que o milagre, talvez não, ele não é exatamente aquele fato que gerou em si, em você, um assombro, porque, via de regra, nos causa surpresa. Não é assim que acontece? Mas o milagre, existem outros tipos de milagres que acontecem e que nós não vemos, nós não percebemos. E quais são esses milagres? São as pessoas que participam, que de uma forma ou de outra colaboram ou cooperam para que de fato o milagre acontecesse. Como é que é isso? Como é que é isso e como é que é na nossa vida? Então eu volto uma cena do filme, por isso que eu falo que é importante você assistir o filme. Na verdade, a família, quando quis visitar a filha, eles não tinham exatamente disponibilidade financeira em função do alto custo da menina, que é em outra cidade, tinha que voltar a cada 3 meses, enfim. E o pai mais as 2 irmãs, porque a mãe já estava com a filha no hospital, estão no aeroporto, né? Foi quando o pai passou um cartão bloqueado, 2 cartões bloqueado. No 3º cartão, ele fala assim para o atendente, fala, olha, esse é o último. Se não der, paciência. Mas antes disso, a irmã menor diz assim para o pai e para a irmã maior, né? Então a gente não vai conseguir ver a Anne, ela vai morrer e a gente não vai conseguir vê-la. O atendente percebe que ali deveria ser feito algo. O que ele faz? Ele desliga o botão do computador, ele desliga, some toda a transação e ele diz assim, olha, infelizmente tivemos uma pane aqui, um apagão, eu vou emitir as passagens manuais, né? E o senhor vai ter que pagar depois no seu cartão de crédito, com alguma cobrança extra, tudo bem? Perfeito.
eles vão visitar a filha e isso faz uma diferença muito grande na questão da saúde, né? Essa pessoa que apertou o botão, ela não fez um milagre? Ela não fez parte da cura da Ana, que ela ficou curada, nunca mais ela teve nada, a doença simplesmente desapareceu? Ele fez parte. Uma outra pessoa que estava lá, que acolheu a mãe e a filha, né, que é uma atriz muito famosa, que passeia com a menina, vai mostrar a cidade, né, para sair um pouquinho daquela nuvem que elas se encontram, elas se divertem, ficaram muito amigas, enfim. Ela não fez parte do milagre? Quando a família viajou, né, quando a filha, na verdade, numa primeira consulta, teve que se dirigir a uma outra cidade, que não essa que ela... Quem ficou com as meninas foi uma vizinha que tinha um bebezinho muito recém-nascido, muito pequenininho, mas ficou ali. Não, pode ir que eu... Ela ficou ali, não fez parte do milagre? Então, os milagres que nós entendemos e que nós hoje compreendemos não estão exatamente naquele fato ou pitoresco, ou extranormal, ou extrasensorial, ou extrafísico. Nós conhecemos, mas o milagre, na verdade, eles estão em todas as partes. Na questão do filme do avião, onde é que estão os milagres? Quando dizem ao comandante, olha, comandante, o senhor foi o herói. Sem o senhor, essa conta não fecha. Ele disse, não. Os grandes heróis foram exatamente a tripulação, foram as pessoas que estavam no avião, os passageiros, mais os botes salva-vidas, mais a guarda costeira, mais os mergulhadores, mais as enfermeiras. Olha só como a gente começa a entender que milagres são feitos e acontecem no nosso dia a dia, né? Então, perceba exatamente ao seu redor. Você não acorda de manhã, você não respira. O que é isso? É uma pergunta que eu também faço sempre. É um milagre ou não? Muitos vão entender. Não. Casualidade. Como muitos afirmam, casualidade. Não tem uma explicação e também não vou encontrar uma explicação. Se bem que no próprio Evangelho, e aí a gente vê aqui na Gênesis, né, que está aqui o livro, que esse é um livro fantástico, tem um capítulo inteirinho dedicado ao milagre, ele diz assim que quando o milagre tem uma explicação, ele deixa de ser milagre. Olha que coisa. Então, quando eu encontro uma resposta que o milagre aconteceu em função disso, pronto, não é mais milagre. Porque não é exatamente... Você encontrou uma coisa material para aquele negócio. Então, já não é mais milagre. Então, tudo isso que nós estamos conversando, o que nós estamos aqui mencionando, né, passa exatamente pelo nosso crivo. A abordagem que a gente tem que dar exatamente nesse assunto, volto a frisar, se a gente pudesse reunir aqui todos os grandes pensadores a respeito desse assunto, né, nós poderíamos hoje converger e não criar mais situações embaraçosas ou divergências, né, convergências e divergências, muito pelo contrário. Mas o que nós entendemos é que é possível, sim, a gente compreender que os fenômenos relativos aos milagres que nós estamos habituados a ouvir, a ver, a escutar, né? Não há como não ter exatamente uma prerrogativa das leis do Pai.
as leis espirituais acontecem porque existem o quê? Existem as leis materiais. A lei espiritual acontece no planeta Terra, no planeta material, mas as leis materiais não acontecem na esfera espiritual. Isso é ponto, isso não há discussão, né? Não digo que é dogma, porque na doutrina espírita a gente não associa nada a dogma, né? A minha verdade é essa. Não, muito pelo contrário. É uma doutrina que permite exatamente a gente raciocinar a respeito. Então, a partir do momento em que a gente puder realmente sentir exatamente todo esse conhecimento, ou sentir a fundo, dentro da nossa alma, do nosso coração, de que, de fato, esse é um assunto que deverá fazer parte da nossa vida e, principalmente, nós entenderemos que isso aí fará parte de todo um processo da vida material e, principalmente, da vida espiritual. Eu acho que, claro que se a gente pudesse fazer uma interação, né, com vocês, mas vocês vão ter essa oportunidade de fazer os comentários a respeito, seria interessante que a gente pudesse ouvir a opinião de vocês, né? Porque o debate, ele é muito positivo dentro de uma situação, não só desse assunto de hoje, mas de vários assuntos que permeiam não só a doutrina espírita, como permeiam o mundo, né? Talvez uma discussão a respeito nos traria muito mais paz, tranquilidade, para poder fazer uma reflexão mais profunda do que, na verdade, nós somos, de onde viemos e para onde iremos. Eu agradeço muito pela oportunidade e volto a enfatizar aí, assistam esses dois filmes, Milagres do Paraíso e Sully, o herói do Rio Hudson, para que vocês entendam exatamente tudo que foi falado hoje aqui na Rádio Fraternal. Muito obrigado, uma boa noite para vocês. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.